Muito boa noite para você que nos acompanha em mais um Cidade Agora. Estamos chegando com mais um programa falando de Teresópolis e região, destacando o que acontece de positivo, as reclamações e cobranças da sua comunidade e também trazendo opinião, entrevistas, e hoje nós vamos estar falando sobre o movimento conservador, sobre o momento do país e nossa região. Vamos estar falando aqui daqui a pouquinho com o Coronel Marco Guedes, que é o nosso convidado para falarmos sobre tudo isso. Inclusive sobre a questão política, né, que nós já estamos vivendo um ano antes da eleição presidencial. E a gente vai conversar com o Marco Guedes também sobre essa questão, eleições presidenciais, para o Legislativo Federal, também para governador do Estado, né, e o que a nossa região pode esperar de tudo isso. Mas, além disso, hoje nós teremos o nosso programa com o Boletim da Câmara, que nós sempre trazemos, num dos blocos, o resumo da sessão da Câmara Municipal. Então, nós tivemos sessão hoje pela manhã e já posso dizer, fique ligadinho, porque em breve terá reajuste para servidores e também é possível que tenhamos reajuste para os vereadores, porque propostas já foram apresentadas e estão nas comissões da Câmara. A gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Mas agora, dito tudo isso, nós vamos cumprimentar o nosso convidado do programa de hoje. Prazer recebê-lo aqui no Cidade Agora. Eu falo com o Coronel Marco Guedes e nosso amigo Wallace já colocando aí na tela. Prazer recebê-lo aqui. Meu. Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muita gentileza do canal e nos atender, né? E o meu amigo Marco Guedes, nós já tivemos aí a parceria na TV Arte HD, Rede TV+, né, lá em Guapimirim, onde eu também trabalho em outro sistema, né, de comunicação. E o Marco apresentava lá, apresentou 2 programas na emissora. Verdade. Então a gente tinha lá sempre aquele bate-papo. E uma coisa curiosa, falando de futebol, que nós somos torcedores inusitados, né? Eu sou América. E o seu clube? Eu sou Olaria. Olaria. Clube fantástico, cheio de vantagens. Principalmente se não ligar tanto no futebol. Você vai ao Maracanã, né? Tá sempre espaço, né? Espaço, Coca-Cola à vontade, cachorro-quente, estacionamento. Não tem aquele problema todo. Não tem estresse nenhum. Bom, verdade. O Coronel Marco Guedes, primeiro eu queria, para a gente apresentar você, para quem não lhe conhece em Teresópolis, falar um pouco da sua trajetória. Eu queria que você falasse para a gente, se apresentasse um pouco para o nosso telespectador e internauta. Bom, eu sou coronel do Exército, estou na reserva, sou um coronel chamado abacate, verde por fora, verde e amarelo por dentro. Temos agora na época, né, temos uma certa preferência por alguns, por uns melancias, o que não é o meu caso. Então, essa é a grande apresentação e fica bem definida uma postura conservador, patriota, crente em Deus, né, celestial, para mim é o máximo. E que estamos aqui saindo da zona de conforto, para poder, de alguma forma, participar desse país fantástico que é o Brasil, que merece a atenção de todos nós. Não só a atenção, né? O cuidado e o carinho, porque realmente é uma graça abençoada, Brasil. E estamos aqui, mais uma vez, frente às câmeras, para poder realmente participar de alguma forma. Bom, o Marco, ele é também escritor e ele tem um livro, entre outros, né, que é o Maracutaia, que faz ali um país, vamos dizer, fictício, mas muito baseado na realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro aí também. Esse é um problema, é verdade. Maracutaia era um livro de ficção e de humor negro, há uns 4 anos atrás, e de repente ele ficou atual, vivo, totalmente pleno. Estou até, de certa maneira, envergonhado, não só pelas profecias que o livro encerra, né, mas pelo ponto que nós chegamos de termos um livro
ficção de humor negro se tornado realidade. Está na internet. Quem tiver curiosidade e quiser se divertir, é com ele mesmo, Maracutaia, o Reino dos Canalhas. Incrível, né? Pois é. E Maracutaia ali com K, meio estilizado, mas vale a pena uma leitura. Podemos dizer assim, como bem falou o Marco, ele é um livro de humor negro, então de muita ironia, mas infelizmente com muita realidade, né? Mais do que a gente gostaria. Hoje, né? é verdade. É verdade. Bom, mas eu também tenho outro trabalho muito interessante, e aí um livro que não foi escrito por você, mas tem você como protagonista, podemos dizer assim, que foi o Coronel e a Maré, porque você, na época ainda nativa, coordenou aquela ação, né, do Exército ali no Complexo da Maré. E aí eu queria que você falasse para a gente da tua experiência e como é que é olhar hoje, depois do período que vocês lá estiveram, e a situação que a gente vê hoje instalada naquela região ali da capital fluminense. Bem, a situação atual, por incrível que pareça, não é muito diferente daquele ano que eu comandei um batalhão em Ramos, o 24 BIB. Infelizmente, decorrido tantos anos, a situação é quase a mesma. Só mudou um pouquinho mais A grande novidade são as milícias. O Comando Vermelho, o Comando Azul, Cor de Abóbora, tinham todos esses comandos. Tinha todo mundo fazendo as mesmas estrepolias nesse momento, que fazia naquela época. Mas o que aconteceu? Esse batalhão do Exército era cravado entre as favelas de Roquete Pinto, Ramos, do lado direito o Parque União. E houve um tiroteio entre traficantes e um soldado meu foi ferido. E eu achei intolerável, eu achei uma agressão, um absurdo. Ter um menino, você veja, um garoto de 18 anos é entregue na mão da gente, pelos pais, para a gente cuidar. E devolver no final do ano melhor do que nós recebemos, física, mental, espiritualmente. Temos que ter toda a atenção com esses jovens, não é algo a não ser cuidado. E eu fiquei profundamente incomodado com aquele ferimento que o pegado recebeu, até hoje me lembro quem foi, uma bala perdida que veio e caiu na perna dele quando estava de serviço na guarda do batalhão. No dia seguinte eu abri um inquérito policial militar e parti para descobrir quem eram os traficantes que machucaram o meu soldado. E aí, nisso aí, envolveu um monte de coisas. Dentro de um princípio, se eu entrar, não vou sair mais, até acabar o meu comando. E foi o que aconteceu. Entramos na comunidade, conseguimos identificar todos os traficantes, tiramos todo mundo, foram presos, submetidos à justiça, e fiquei na mão com favelas na mão para fazer o quê? E esse trabalho, ele foi inteiramente voltado para cada um dos habitantes, Eu tive um cuidado e um carinho, porque as pessoas são fantásticas. Pessoas de comunidade são pessoas boas, são unidas, são pessoas que lutam uma pela outra, que um apoia, outro ajuda. Meu filho, eu fico com teu filho, faço... São pessoas que ninguém tem ideia do que rola ali dentro. Todo mundo pensa que é um monte de bagunceiro, desajustado, criminoso. Negativo. Você pega umas favelas como a minha e no final você vai ver que 0,02% tem marginais e o restante, 99 ponto tudo, são pessoas da melhor qualidade. É claro, o ser humano em qualquer lugar tem suas diferenças, seus pequenos problemas, mas nada de importante. E vou dizer para vocês, tive uma gratíssima condição de conviver com eles. E só tive de volta reconhecimento, amizade, carinho e sensibilidade. Aprendi muito. Eu não tinha ideia. Eu aprendi muito na parte de segurança pública, no qual nós conseguimos resolver, durante o tempo que eu lá estive, não houve mais tráfico de drogas, não houve crime, não houve assassinato, não houve até nenhum óbito no período que eu permaneci. Tudo fruto de uma ação que era uma ação de cuidado social com as pessoas. Uma coisa que nossos governantes hoje em dia parece que se esqueceram. Não existe Estado, não existe nação, não existe plano de governo, não existe nada que não houver o quê? Atenção
a pessoa. A pessoa é aquela pessoa que acorda todo dia, levanta da cama, escova os dentes e vai ralar. Ou não vai, ou vai ficar em casa, não importa. Cada pessoa tem a sua vida e a sua característica. E isso tem que ser não só respeitado, como tem que ser cuidado pelo poder público, municipal, estadual, porque quando você bota o pé fora da cama, você é município, é estado e é federal. Olha que beleza. Então vamos ter o retorno para isso. Foi o que eu efetivamente procurei fazer naquelas comunidades. Lendo o livro O Coronel e a Maré, a gente reparou muito essa sua interação com a comunidade e essa questão evidencia muito o fracasso que acabou sendo das unidades pacificadoras da época do governo Sérgio Cabral, que no primeiro momento teve todo aquela ali, até uma celebração da população de ver aqueles bandidos fugindo, a polícia tomando a comunidade para, teoricamente, devolver o espaço para a comunidade. Porém, toda análise que se faz do posterior a esse projeto é de que faltaram justamente isso, as políticas públicas, políticas sociais, de saúde, comunitárias, de esporte, cultura, e aí, aos poucos, tudo aquilo foi retornando naquelas comunidades. É verdade. Na ocasião eu tentei dar um pitaco, mas ninguém se interessou em ouvir. E como sempre, todo mundo acha que sabe tudo. Eu acho que eu não sei, mas todo mundo acha que sabe. O problema todo do Mariano, que era o secretário de Segurança, que resolveu ler o livro do Ricardo Nascimento, que é um excelente escritor, né? O Coronel, o Exército e a Maré, está nas bancas. O Ricardo Nascimento é uma pessoa fantástica. Então, o livro ensinava, ou retratava o que nós tínhamos feito lá. Mas só que é como receita de bolo. Você tem o ovo, tem a farinha, tem a manteiga, tem o óleo, tem tudo. Mas a mão para fazer e o cozinheiro são coisas fundamentais. O Mariano se enganou com a mão e se enganou com os cozinheiros. O que aconteceu? A PM, ele até teve uma preocupação inicial de colocar só soldados novos, não comprometidos, soldados recém-saídos da escola de formação, mas em pouco tempo estavam dentro do sistema, que é um sistema extremamente difícil e complicado, o da PM. E é por isso que não deu resultado. E o que é pior, expôs uma tropa boa, recém-egressa das escolas, numa situação de daqui a pouco estar pedindo permissão para o bandido para entrar ou sair da comunidade, coisa que nesse meu projeto não se contava com a presença do bandido. Não era admissível a convivência com a proximidade do bandido, porque isso implicaria numa série de desconfortos, uma série de outros crimes e de uma tolerância que seria insuportável. Os 37 que eu prendi e tirei de lá, com cuidado de não machucar, de não matar, de entregar na polícia, de serem presos, tudo isso foi feito dentro de um processo, mas não dava para conviver com eles. Esse, talvez, a massa, o bolo, a mão e o fermento, talvez foi o que faltou para eles. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, nosso querido amigo Márcio Eduardo, mandando uma boa noite para a gente. Márcio, que foi importante para que a gente pudesse, né, estar aqui fazendo essa reportagem. Quero mandar um abraço lá em Guapimirim para o meu querido amigo PC, né, PC Repórter, pessoa que também é parceiro aqui da TV Cidade, está sempre trazendo também aí as suas reportagens da região. Temos aqui também o João Justo mandando uma boa noite para o Maurício Aragão e para o nosso convidado. O Márcio Eduardo ressaltando justamente, né, que além da intervenção, o coronel entrou com as políticas públicas, que é o que a gente estava aqui comentando. A Graziele Oliveira Souza Mendes mandando boa noite para o Maurício Aragão e para o Coronel Guedes. E também o Alberto Oliveira, boa noite, meu irmão, muito bom te acompanhar. Marzulo, mandando um abraço aí também, nos acompanhando pelas redes sociais. Marzulo é um general do Exército, uma pessoa fantástica, meu amigo, um ícone. General, obrigado aí pela audiência, está nos acompanhando aqui pelas redes sociais. São Paulo, está em São Paulo. Em São Paulo. É o bom da internet, né? Hoje, nesse momento, gente aí de vários estados está nos acompanhando aí para ver o nosso papo. Bom, falamos um pouco, através do livro, dessa intervenção na Maré, a gente fala um pouco
da personalidade de quem é o Coronel Marco Guedes. Mas agora eu tenho que fazer uma pergunta do momento. Claro. Né? Nos últimos tempos, você é uma pessoa muito atuante aqui em nossa região, vizinho de Teresópolis, mora no meio do caminho, mora na Serra, então entre Guapimirim e Teresópolis, e seu nome tem sido comentado, né, entre os conservadores principalmente, como um possível nome até para uma pré-candidatura futura, presidente, governador ou outro cargo. Aí eu deixo você falar sobre isso. Bom, essa história está ficando complicada, viu? Na realidade, eu estava conversando com o PC Repórter, que foi até lá em casa atrás disso, né? Eu estava dizendo o seguinte: eu nunca tive intenção. A gente está na zona de conforto da gente, já está idoso, já é um velhinho, e tá tudo bem, não tem mais, já fez o que tinha que fazer, com missão cumprida. Mas eu passei a receber uma série de contatos via mídia, dando essa ideia. Por que o senhor não se candidata a isso? No caso, a presidência da República só. Aí eu ri muito, né? Falei, tem maluco para tudo, né? Aí começaram a perguntar, falar, e isso foi crescendo de 1 ano e meio para cá. Crescendo mesmo. E aí, recentemente, eu recebi de um grupo de civis, meus amigos, na fase que eu trabalhei depois da reserva e da reforma, eu trabalhei em várias empresas de grande porte, e fiz muitas amizades, tanto com o pessoal de engenharia, de administração e empresários. E esse pessoal veio com uma conversa, entre outras, de me filiar a um partido, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Nunca tive interesse político de nada. Tanto insistiram que eu resolvi me filiar ao partido PRD, Partido da Renovação Democrática. E por que PRD? Primeiro que era um partido que foi criado o ano passado, novo, 0 quilômetro. Depois, eu tinha um amigo chamado Roberto Jefferson, que era o presidente do PTB, honorário, entre outros, era meu vizinho em Petrópolis, um cara que eu gostava muito dele, que entrou, pegou o partido dele e formou junto com o PRD, mais os patriotas, etc. Eu acabei cedendo e me filiei ao PRD. Então, com isso, eu, pela primeira vez na minha vida, me tornei elegível, coisa que eu nunca pensei em ser. E também não estou pensando nessa possibilidade ainda, porque seria um voo muito alto. E depois tem o seguinte, quem define isso não sou nem eu, é o partido. O partido deve ter os seus interesses, os seus candidatos, a sua projeção de poder, e é um partido de 1 ano apenas. Mas é o tal negócio. A gente que é brasileiro, que é patriota, que é conservador, que é um pessoal que se espelhou no que Bolsonaro fez durante esse período todo, que é reavivar a chama da democracia, do bom trato, de reavivar o respeito ao cidadão, de reavivar a diminuição dos impostos como fundamental, de tirar aquelas penduricalhos governamentais que só aborrecem e estressam. Eu achei que eu devia participar também de alguma coisa. Então, dentro do espírito desenvolvido pela equipe Bolsonaro nos últimos 4 anos, que levantaram 60 milhões de patriotas anestesiados, quietos, dentro de um marasmo que não tinha muita condição de sobreviver em função da esquerda. E ele fez todo mundo se levantar e aparecer, e estão aí, vivos, felizmente vivos, colocando o seu corpo, a sua mente, o seu espírito verde e amarelo. Isso foi um achado. E eu, dentro desse espírito de brasilidade, vim aqui até para te respondendo ao seu questionamento, dizer o seguinte: eu estou à disposição. Se alguém achar que eu posso contribuir, por que não fazê-lo? Saio da minha zona de conforto? Saio. Filho criado, conta paga, dá até para pagar. Comprei ovo. Comprei ovo. E café? Não, peraí, não vamos exagerar também. Ostentar, também né? Não vamos ostentar, né? Não é tanto assim. Mas comprei ovo outro dia. Comprei aquele, não, tem umas caixinhas que vêm poucos
Aí deu para quebrar o galho. Então, mas numa vida já toda organizada, não tinha nenhum motivo para me meter nessa muvuca. Mas, é aquele negócio, né? A gente, quando está no exército, diz assim, me dedicarei ao serviço da pátria, né, das instituições, com o sacrifício da própria vida. Como ainda tem um pouquinho de vida para viver, resolvi oferecer essa vidinha aí, se a pátria algum dia quiser realmente. E a pátria somos todos nós que somos brasileiros de verdade, não com certas cores estranhas, verde e amarelo. Bom, eu quero, antes da gente seguir aqui o papo, trazer algumas informações da cidade, a Prefeitura de Teresópolis, anunciando investimentos na área de saúde, de recuperação do CEMUSA e também da UPA 24 horas. Seriam obras de infraestrutura muito necessárias realmente, e a gente espera que essas obras ocorram da melhor maneira possível. E volto a falar o que eu digo sempre quando eu comento de saúde. Sabemos que o grande bandeira do novo governo, do novo governo de Teresópolis é a construção de um hospital municipal, mas como esse é um plano ousado e demorado, precisamos ter alternativas. E hoje, aquilo que eu tenho falado, a UPA não é feita para ninguém estar internado lá. Mas se você não tem leitos de UTI suficiente, as pessoas acabam ficando internadas na UPA. Então, essa a bandeira, acho que emergencial, da saúde em Teresópolis e outros municípios. Criação de leitos, especialmente de unidade de terapia intensiva, porque o que o SUS oferece é muito pouco para a demanda, lamentavelmente. Bom, nós vamos daqui a pouco para um rápido intervalo e vamos trazer o boletim da Câmara, que é um resumo da sessão da Câmara, mas eu convido o Coronel Guedes a continuar com a gente aqui até o final do programa para a gente poder conversar um pouco mais. Porém, antes de irmos para o intervalo, eu vou lhe perguntar sobre esse momento, já que você falou de movimento conservador, do Bolsonaro, do bolsonarismo, né? Hoje existe uma indefinição. Óbvio que se o presidente Jair Bolsonaro estiver elegível, todo mundo sabe que ele é o candidato principal da direita. Mas ele não estando, fica aquelas dúvidas no ar. Como é que você analisa hoje essa questão? Vindo o Bolsonaro, praticamente tudo resolvido. Mas não vindo o Bolsonaro, os nomes que estão aí se dividindo, como é que você acha que a direita vai ter que conversar para não permitir uma desunião, né, com o surgimento de outros nomes? Como é que você analisa isso? Bom, isso aí é muito complexo, mas na realidade existe uma facilidade. Nós temos alguns muito bons ícones na direita, a começar do próprio Bolsonaro, que deveria ter chance de terminar o trabalho que ele começou. E nós estamos aqui para apoiá-lo. Mas ele, se faltar Bolsonaro, por causa da... Como eu definiria assim... também, vou dizer assim, faltar Bolsonaro, teria Michele, teria Eduardo, que é um cara excelente, teria Tarcísio, que é maravilhoso, teria uns... não direita, mas mais devagar, tipo Zema, tipo Caiado e outros tantos candidatos por aí, mas a direita tem uma representatividade ainda legal, o que já não acontece com a esquerda. Essa esquerda, nessa próxima eleição, vai ter que cavar um cara para ter um nível de carisma, um nível de penetração que... Mas você acha que o Lula não vem candidato à reeleição? Eu acho que se ele estiver com a popularidade do jeito que está hoje, é a minha opinião, eu acho que se a popularidade dele continuar do jeito que está, ele vai dizer que está acima da idade e vai desistir, eu acho. Eu tenho algumas preocupações com o Lula. A primeira é da saúde física dele. E Lula teve uma passagem de hospital quase que mensal, para um quadro relativamente grave. Esse é o primeiro aspecto. O segundo receio que eu tenho é que o Lula não conseguiu demonstrar nesse lustro dele na presidência a capacidade de conseguir aglutinar o país, reunir o país, acertar o país, definir o melhor para a nação. Ele se perdeu.
e não cumpriu até agora a missão dele. A outra coisa que eu vejo é que talvez por função do problema de saúde, o problema de não cumprir a missão, entrou num viés de gastos insuportáveis para a nação. Desses gastos com um componente pessoal extremamente não aceitável. Cartões corporativos a gastos mensais altíssimos, um déficit público atingindo a casa dos trilhões, quase o PIB, e que sem solução nenhuma para o de baixo. Não há nenhuma solução. Os hospitais melhoraram? Quantas hidrovias foram construídas? Quantas hidrelétricas? Quanta energia melhorou? Quanto asfaltamento? Quantas estradas? Quanta saúde? Quantas forças armadas? Tudo, no meu ponto de vista, não por maldade, mas por falta de possibilidade física e mental e espiritual, o presidente não conseguiu resolver. Então nós estamos carentes com o Lula. Não vejo que ele teria uma grande possibilidade de ser reeleito caso ainda tivesse condição física de permanecer nessa tentativa daqui a 2 anos. Bom, além disso, ele enfrenta problemas aí sérios de popularidade, e isso é fruto, talvez, de tudo isso que você falou, né? O fato de não ter gerido o país da melhor maneira acaba afetando a popularidade de qualquer governante. Quero mandar um abraço aqui para André Santiago, mandando boa noite para o Maurício Aragão e para o Coronel Guedes. O Diego Aguiar, aproveitando, mandando boa noite para a gente, dizendo Lula nunca mais, pelo amor de Deus, estamos com Bolsonaro. E falando também, boa noite, meu amigo, estou vendo vários bairros ganhando horário de ônibus, e lá na Álvaro Paná continua, o pessoal está pedindo o ônibus até mais tarde para atender a comunidade, e até agora nada. Além disso, segundo ele, precisa de capina e limpeza. Diego, se eu pudesse ajudar de falar amanhã para a prefeitura mandar o pessoal lá, eu faria. O que eu posso fazer é trazer a tua reivindicação e a sua reclamação. Ao contrário de muitos, eu não tenho essa interlocução direta com o governo para poder te ajudar como eu gostaria. Mas estamos reforçando aqui o pedido da comunidade. O Márcio, o Diego... aqui o Márcio colocou o seguinte: teremos o encontro do coronel e o capitão? Acho que o Bolsonaro está tão ocupado que ele não vai ter tempo para mim, viu? Apesar de seria muito interessante. Nós formamos algum tempo atrás, existe uma coisa que ninguém vai conseguir quebrar. A população está muito aborrecida com as coisas do Exército, das Forças Armadas, desprestigiado, caiu lá embaixo o grau de aceitabilidade das Forças Armadas, mas, meu povo, pode ficar certo do seguinte: a essência das Forças Armadas, particularmente do nosso Exército, é inquebrantável. Não dá para ser demolido, destruído e diminuído, e nós vamos continuar suportando essa fase péssima e negativa, porque é tal história. Estão julgando o cesto de maçã por uma maçã ou outra podre. Mas o cesto e a maçã são boas. Acreditem nisso, vocês vão ver em breve. Como é que vão ver em breve? Vão ver em breve através das atitudes. E uma delas é a seguinte: muitos e muitos de nós militares, verdes, abacates, estamos há muito tempo acompanhando de perto todo o processo no sentido de proporcionar um novo presidente de direita, seja quem for, subsídios para dar uma arrumada brutal no país. Que tipo de arrumada brutal, no nosso ponto de vista? Propor uma nova Constituição. Essa seria a primeira grande arrumada. Por quê? Considerando que a nossa atual, além de ter sido desrespeitada, defenestrada, xingada, rasgada, cuspida, etc., ela está com 140 emendas, quase mortas, tudo esparadrapo. E só tem pouco mais de 100 artigos, tem mais, 240 artigos, é muita coisa. Está na tua hora, não? Nós temos que ir para um rápido intervalo para a gente voltar com o boletim da Câmara. Vamos. Um grande abraço. Também aqui a Sol Flores mandando um oi aqui para o Coronel Guedes. A Denise Regiota mandando boa noite. O João Veiga. Rio Grande do Sul. Que legal, tô falando, nós estamos espalhados aí pelo Brasil. A Ana Silva de Mello, boa noite ao entrevistador, obrigado e parabéns pela escolha do entrevistado.
homem de personalidade diferenciada e história fascinante. Também aqui a Ana Maria Belesse. Adorei, Marco, você bastante vivido e irrequieto quanto às causas sociais. Fantástico isso, você tem muita presença de espírito, gostei por demais. Obrigado aí pela participação. E também aqui a Marlene dos Santos mandando boa noite para o Coronel Guedes. Andréia Sintra também, né? Obrigado a todos que participaram. Coronel, a gente está em cima da hora. Eu quero aproveitar para fazer um convite já para você retornar ao programa e deixo espaço para você dar um recado final para o nosso telespectador e internauta. Bom, vou aproveitar esse minutinho final, continuar dizendo o seguinte: brasileiros, confie, o seu exército existe, ele é realmente um poder muito grande sobre todos os pontos de vista, particularmente pelo poder moral. E uma maçã não estraga o cesto, pode ter certeza disso. Tanto que nós, estava dizendo exatamente isso, formamos um grande grupo de estudos para poder proporcionar informações a um novo governo, no sentido que essa pátria amada seja cada vez maior. Muito obrigado, uma boa noite e até breve. Espero que seja em breve, foi um prazer recebê-lo, revê-lo, colega de emissora que já foi. É verdade. E agora, teve até outras questões aqui, mas não vai dar tempo no programa.